Para começo de história, para que uma célula precisa se dividir? Ela precisa se dividir para gerar tecidos, no caso de organismos multicelulares, né? Manter o número de células que o organismo tem, então seria um problema se a gente estivesse aumentando ou diminuindo muito o número de células que a gente tem, né? E para gerar células reprodutivas. A maior parte do tempo de vida da célula, ela fica numa fase de vida que a gente chama de intérfase, tá? É na intérfase que a célula vai estar cumprindo as suas funções normais. Então, que uma célula do intestino vai estar fazendo a absorção de nutrientes, que um neurônio vai estar gerando sinais, impulsos nervosos, impulsos elétricos, e assim por diante, tá? No meio, em um momento dessa intérfase, a célula começa a se preparar para se dividir, e daí ela passa por um processo de divisão celular. Depois disso, as duas células filhas que são geradas entram em intérfase novamente até o momento que elas decidem se dividir de novo. A intérfase ela é dividida em 3 fases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Esse G vem da palavra em inglês gap, que é intervalo. S vem de síntese, porque é o momento em que eu vou fazer a cópia do meu material genético para poder gerar uma célula filha. Para que tudo funcione, né, isso pensando no organismo multicelular ou no organismo unicelular, eu preciso ter um controle de em que momento a célula passa de uma dessas fases para outra, em que momento que ela vai se dividir, em que momento que ela vai só estar cumprindo suas funções normais, tá? E quem faz isso é o sistema de controle do ciclo celular. Basicamente, esse sistema ele vai funcionar como se fosse um cronômetro. Então ele pega, ele é ativado, o tempo vai passando até que chega um momento que ele apita e fala: agora você tem que fazer, agora você tem que mudar de fase. A cada ponto de mudança de fase, tá, eu tenho um controle para definir se a célula pode ou não continuar ali para o próximo passo do ciclo celular. A gente diz que esses pontos eles têm interruptores bioquímicos binários. O que significa isso? O interruptor binário é porque ele tem só 2 estados, é que nem uma lâmpada normal. Você aperta o interruptor, ela acende, e você aperta e ela apaga. No caso do ciclo celular, eles vão servir para parar o ciclo ou para continuar o ciclo. Uma vez que esse interruptor foi ativado para o ciclo continuar, ele é irreversível. Então, se ele falou pode seguir em frente, né, a célula não pode, opa, peraí, eu vou voltar ali no passo anterior. Ela não volta. Tá? A partir do ponto que ela passa, que ela ativa esse interruptor, ela só pode continuar para frente até o próximo interruptor chegar. Então, eu tenho pontos específicos onde eu tenho esses interruptores, tá? E a célula precisa chegar até cada um desses checkpoints, senão ela não tem como parar novamente. Esses interruptores, eles são adaptáveis no sentido que a célula pode parar quando ela encontra um desses, parar o ciclo, né? Pausar, digamos assim, quando ela encontra um desses interruptores. Entre um interruptor e outro, ela só pode continuar, ela não tem outra opção, tá? Porque o interruptor é irreversível. Porém, quando ela chega no próximo interruptor, ela pode pausar ou continuar. Nunca voltar atrás, mas ela pode parar ali por um tempo. Essa pausa ela é muito importante para que a célula possa se adaptar a alguns sinais, tanto internos quanto externos. Então, por exemplo, se eu estou tendo uma grande divisão celular, né, e o organismo de repente fica com falta de algum nutriente, né? Então, por exemplo, deu uma seca muito grande, as células estão se dividindo e eu não tenho mais água para conseguir usar para fazer essas células novas. Então, quando chega em um desses pontos onde tem um interruptor, a célula pode pausar, porque, opa, eu não tenho mais água para continuar fazendo divisão celular. Então, eu preciso ficar parada aqui até que essa situação melhore, tá? Ou eu posso ter a célula se dividindo e, de repente, né, o corpo, o organismo como um todo, opa, peraí, eu estou produzindo células demais, eu preciso parar com isso. E daí, pausa a divisão celular e até o momento que seja propício continuar, né, com esse. Eu tenho 2 componentes principais que vão estar relacionados com esse controle, com esses interruptores, tá? Um desses componentes é uma enzima que é chamada de CDK, ou cinase dependente de ciclina.
Basicamente, essa CDK ela é responsável por iniciar um monte de processos bioquímicos, tá, que vão levar à divisão celular. E eu tenho vários tipos diferentes dessas CDKs, cada uma delas está relacionada a um momento da vida da célula específico, tá? Eu sempre tenho um nível constante dessa CDK ao longo do ciclo celular, então elas sempre estão lá. Só que para elas funcionarem, elas precisam se ligar a uma outra molécula chamada de ciclina. Se ela não estiver ligada com a ciclina, ela não consegue funcionar, tá? E daí o que vai acontecer? Embora os níveis de CDK sejam constantes ao longo do ciclo celular, os níveis de ciclina vão aumentar e diminuir de acordo com o momento do ciclo, fazendo com que determinadas coisas aconteçam. Uma vez que eu formo esse complexo, eu posso ter outras proteínas que impedem ele de cumprir o seu papel. Então, o que vai acontecer? Os níveis das ciclinas vão aumentar e diminuir mediante alguns sinais, e isso que vai gerar a sequência do ciclo celular, né? Os pontos principais, os acontecimentos principais que são necessários para uma célula conseguir se dividir. Essas ciclinas, elas têm nomes diferentes de acordo com o grupo de organismos que a gente está estudando, tá? Aqui é um exemplo dos vertebrados, então tem ciclina D, ciclina E, ciclina A, ciclina B. Em outros grupos de organismos, essas ciclinas têm nomes diferentes. Para facilitar para vocês entenderem, eu vou chamar essas ciclinas de acordo com o momento do ciclo em que elas vão começar a aparecer. Tá? Então, se elas aparecem no início da fase G1, eu vou chamar de ciclina G1. Se elas aparecem na fase S, eu vou chamar de ciclina S, e assim por diante. E eu vou deixar nesse material, nesses slides, eu tenho as cores e eu vou colocar a cor da ciclina que eu estou me referindo de acordo com a cor que aparece aqui no gráfico, para ficar mais fácil de vocês saberem o que é o que. A quantidade de ciclinas que eu tenho em cada momento vai aumentar ou diminuir, porque elas vão ser sintetizadas, então fabricadas, né? Ou degradadas. Então, elas são sintetizadas, eu aumento a quantidade, eu degrado e diminui a quantidade de ciclinas. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês, vou explicar cada uma dessas fases e vou falando em que momento que essas ciclinas e CDK vão aparecendo e desaparecendo e o que cada uma delas vai fazer, certo? A intérfase ela é o período mais longo da vida da célula, tá? E ela é dividida em G1, S e G2. Algumas células podem nunca sair da intérfase. Elas podem ficar eternamente em intérfase ou se dividir muito pouco. Um exemplo bem clássico disso são os neurônios. Tá? Então, eu tenho neurônios que nunca vão se dividir, eu tenho algumas células nervosas que vão se dividir muito pouquinho. Quando essa célula não se divide mais, a gente diz que ela saiu do ciclo celular e ela vai ficar permanentemente em intérfase ou em fase G0, tá? Mas células que se dividem normalmente vão ficar passando por esses períodos, né, de G1, S, G2 e mitose ou meiose, né, de acordo com o tipo celular. Essa célula intérfase é a célula que vocês veem quando vocês pegam, por exemplo, um vegetal e vão ver lá a célula normal, ou fazem uma raspagem, né, da mucosa oral, vocês vão ver células em intérfase. A célula intérfase, ela tem lá o citoplasma bonitinho e o núcleo bem redondinho, né? O tempo que cada um desses períodos, G1, S e G2, vão demorar, podem variar de acordo com o tipo de célula, né, e o organismo. Então, as células que não se dividem, elas ficam eternamente em G1, e daí a gente, como elas não vão mais para lugar nenhum, a gente chama esse período de G0. O tempo que uma célula fica em G1, então, pode variar. Aqui tem alguns exemplos. Células embrionárias de sapo, que vão se dividir com muita intensidade, né, porque elas estão formando aquele organismo, elas vão ficar em G1 por cerca de 30 minutos. Por outro lado, células como as células do fígado, né, dos humanos, elas vão ficar mais ou menos um ano nessa fase G1 antes de elas passarem para a próxima fase, ok? Neurônios ficam uma vida, né, em G0, ficam uma vida nessa fase G1, sem se dividir, ok? Células intestinais vão ficar mais ou menos 12 horas, e assim por diante, né? Cada tipo celular, ele passa um tempo específico nessa fase G1.
E esse é o momento que a célula está cumprindo as suas funções normais de acordo com o seu tipo celular. Então, uma célula do intestino está absorvendo nutrientes, uma célula do fígado está lá fazendo detoxificação e assim por diante. Para que a célula possa pensar em se dividir, ela precisa garantir que o material genético dela esteja intacto. A partir do momento que eu verifiquei esse material genético e que esse material genético está ok, né, eu posso fazer uma cópia desse livro de receita, a célula ela chega no primeiro ponto de controle. Esse ponto de controle é ali na fase G1, então a célula está vivendo a vida dela, e é o momento que ela se compromete a fazer a divisão celular. Então, se a célula passa desse ponto de controle, ela vai seguir, tá? Ela vai continuando em frente até terminar o processo de divisão celular, ok? Nesse momento, aparece a ciclina G1. Essa ciclina G1, ela vai formar um complexo com a CDK, então o ativo G1-CDK, e ela vai basicamente fazer com que sejam produzidas essas outras ciclinas aqui, a verdinha e a azul, que são a G1/S, a G1/S ciclina, porque ela fica entre a fase G1 e a fase S, e a S-ciclina, que vai aumentar ao longo da fase S. Tá? Esse é o primeiro ponto de controle do ciclo. A gente tem 3 pontos de controle, tá? 2 que dependem dessa CDK. Então, primeiro ponto de controle é o ponto do início, que vai definir se a célula vai começar um processo de divisão celular ou não. A G1S-ciclina forma um complexo, a verdinha, né? Forma um complexo com a CDK e vai fazer com que o ciclo celular continue entrando na fase S. A fase S é chamada de S porque é nessa fase que a gente tem síntese de DNA. Então, eu expliquei tudo aquilo para vocês sobre o material genético para que vocês soubessem que, basicamente, esse processo de ciclo celular, de divisão celular, é basicamente eu fazer uma cópia do meu material genético e separar isso em 2 células filhas, tá? Então, antes, a célula só estava vivendo a vida dela normal. Quando ela entra na fase S, ela começa a fazer cópias de material genético, tá? Por isso que, a partir desse ponto, tudo que acontece daqui em diante são preparações e coisas para que a célula consiga se dividir, ok? Então, a G1-SCDK gera uma onda de SCDK, o que vai levar à replicação do DNA. Então, de cada uma daquelas fitas de DNA, eu vou fazer uma cópia. Além disso, essa SCDK vai fazer aquelas estonas, aquelas proteínas para eu enrolar o DNA. Tá? E outras proteínas, como esses fatores de montagem de nucleossomos, que estão relacionadas ao processo do enrolamento desse DNA, ok? Uma coisa muito importante aqui é que para eu conseguir organizar esse processo todo de divisão, né, de divisão celular, o que eu vou fazer? Então, quando eu faço uma cópia do material genético, imaginem vocês que eu tenho aqui uma fita de DNA, beleza? Quando eu faço essa cópia, eu vou fazer uma cópia idêntica e vou deixar ela aqui do ladinho. Para eu evitar misturar tudo e eu conseguir separar essas fitas direitinho, depois uma para um lado e outra para o outro, eu coloco como se fosse um grampo aqui no meio, segurando elas juntas. Então, para cada uma daquelas fitas, eu vou fazer isso. Então, lembrando lá que eu tinha as 2 fitas lá do número 1, né? Então, eu vou fazer cópia das 2. Aí eu tenho lá o número 2. Eu tinha lá uma fita, 2 fitas. Cada uma delas, né? Uma que veio do meu pai, uma que veio da minha mãe. Cada uma delas eu vou fazer uma cópia idêntica. E elas vão ser mantidas juntas para eu saber o que é aqui dentro, tá? Eu vou fazer isso para todas as 46 fitas, no caso, né, dos seres humanos. Esse processo é o processo de síntese de DNA. Essa região aqui onde eu seguro esse grão, onde eu tenho esse grampo aqui, né, segurando essas 2 fitas juntas, eu chamo de centrômero.
Depois esse centrômero vai aparecer escrito ali de novo para vocês. E esse grampo são as coesinas, que são proteínas que vão segurar essas fitas juntas. A partir desse ponto que eu tenho essas duas fitas, né, que cada uma já tem uma cópia, essas duas fitas idênticas eu chamo de cromátides irmãs. Elas são exatamente a mesma sequência, elas são a cópia uma da outra, tá? Então eu chamo essas duas fitas de cromátides irmãs. E quando vocês lembram que eu falei para vocês que eu tenho lá uma cópia, né, da fita 1 do pai e uma cópia da fita 1 da mãe. Essas duas fitas, né, a fita 1 do pai e a fita 1 da mãe, eu chamo de cromossomos homólogos. Isso vai aparecer aí para frente também. Aí eu continuo para a fase G2. Na fase G2, então da fase S, eu tenho síntese de DNA, e na fase G2 eu verifico se essas novas cópias de DNA estão íntegras, né? Se está tudo certo, se não teve um erro ali quando eu estava fazendo a cópia. Mais uma vez com aquele sistema da P53, tá? Dependendo, tem uma série de coisas que podem causar alterações no DNA e algumas delas funcionam só quando o DNA está sendo replicado, tá? Vocês vão ver isso lá na genética molecular direitinho. Além disso, eu vou duplicar, por exemplo, outros componentes citoplasmáticos, como o cinetocoro. Eu vou começar a separar todos aqueles sistemas de endomembranas, né, em vesículas menores. Eu vou replicar mitocôndria e assim por diante. Algumas células, elas pulam totalmente essa fase G2, porque são células que se dividem muito rápido. Alguns exemplos bem clássicos são embriões de xenopos, então porque é um embrião, está tendo uma grande divisão celular para formar ali o organismo. E um outro exemplo são células cancerígenas. As células cancerígenas, elas se dividem muito rapidamente, né? E elas pulam essa fase G2. Na fase G2, para eu entrar na mitose, eu tenho o segundo ponto de controle aí do ciclo. Para que a célula passe desse ponto de controle, tá? Ela precisa que todo o material genético esteja íntegro, tá? E daí eu vou ter um aumento da ciclina M de mitose, tá? E daí, que é aqui essa meio alaranjadinha, ok? Então aqui no final. O aumento, então, dessa ciclina vai formar um complexo ACDK, então complexo MCDK, e esse MCDK vai iniciar um monte de processos do início da mitose. Ele não consegue fazer isso sozinho, tá? Então ele ativa várias outras sinases, entre elas as sinases Aurora e sinases similares a Polo, para começar esses processos, tá? O que são esses processos? Começar a compactar o material genético, montar, reorganizar o citoesqueleto, desintegrar o envoltório do núcleo, tá? Tudo coisas que eu preciso ali ao longo do processo de divisão celular. Aí eu entro na mitose propriamente dita. A mitose, ela tem algumas fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Dependendo do lugar que vocês procurarem, vocês não vão encontrar essa fase de prometáfase, tá? Porque ela é uma coisa bem específica que acontece nela e tem alguns autores que nem incluem ela como uma fase. A prófase é a primeira fase e ela é caracterizada pelo início da compactação dos cromossomos. Então eu preciso enrolar bem aquele solenoide, né, para que eu consiga separar esse material genético adequadamente, não pegue um fio de lã, né, gigantesco sem estar enrolado e tente tirar da caixa. Tá? Então, basicamente, a compactação ou condensação dos cromossomos serve para isso. Além disso, na prófase, eu vou ter uma série de proteínas que são chamadas que vão formar uma estrutura chamada de cinetócoro. Esse cinetócoro, ele vai colar aqui do lado de cada uma das fitas de DNA. Então, quando eu fiz aqui as duas cópias, né, de cada uma eu fiz uma cópia de cada uma das fitas, e esse cinetócoro, basicamente, ele vem e fica um cinetócoro aqui grudado em uma fita e um cinetócoro colado na outra fita. Um cinetócoro colado em uma fita
e outro cinetócoro colado na outra fita. De cada uma dessas fitas de DNA, ok? Então são essas proteínas que vão ficar aqui em cada um desses lugares. Então aqui é o cinetócoro. Que letra feia. Cinetócoro. Mas enfim. Inicialmente, o material genético está lá com a organização própria da intérfase, né? E conforme esse material genético vai ficando cada vez mais compacto, ele vai se aproximando da membrana ali do núcleo. Tá? Então, com isso, a gente consegue definir se é o início de prófase ou o final de prófase. O citoesqueleto da célula vai se desintegrar e o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi vão formando vesículas menores. O centrosomo que foi duplicado lá na fase G2 vai começar a migrar para o polo da célula. Depois disso, a gente vai para a prometáfase. A característica principal da prometáfase é que o envoltório nuclear, o envoltório do núcleo, vai se desintegrar. Então, a nova organização do citoesqueleto vai ocupar aquela área onde antes estava o núcleo, permitindo que as fibras cinetocóricas, que são um tipo de fibra ali do citoesqueleto, se liguem naquele cinetócoro, que era aquela estrutura que eu desenhei em vermelhinho para vocês. Quando essas fibras se ligam, elas são um tipo de fibra, são um tipo de microtúbulo, tá? Se vocês lembram da aula passada. Lembram que os microtúbulos eles crescem e diminuem o tempo todo? Quando esses microtúbulos se ligam nos dois cinetócoros, né, dos dois lados ali, né, em cada uma das fitas de DNA, eles começam a puxar isso de um lado para o outro. Como essas fitas são mantidas juntas pela coenzina ali no meio, isso não se rompe, mas começa tipo um cabo de guerra. E esse cabo de guerra vai acabar levando todas essas fitas de DNA bem para o centro da célula. Por isso que essa fase é chamada de metáfase de meio, né? A gente chama isso de região equatorial da célula, né, ou centro, tanto faz, mas o material genético vai acabar aqui no meio por causa desse cabo de guerra. Aí a gente vai para o terceiro ponto de controle do ciclo. Tá? Esse ponto da metáfase é o momento que o material genético vai estar mais enroladinho, porque eu estou perto do momento que eu vou separar uma fita de DNA para cada lado. Tá? Então eu preciso ter esse material genético bem organizado. E daí eu chego no terceiro ponto de controle. Se eu tiver algum cinetócoro que não está ligado a um microtúbulo, tá? Esses cinetócoros vão fazer com que a ciclina M continue com níveis altos. Então, essa última ciclina, ela vai continuar em níveis altos até que todos os cinetócoros estejam ligados a microtúbulos. Esse ponto é chamado de verificação de montagem difuso, tá? Quando todos os cinetócoros estiverem ligados a um microtúbulo, o que vai acontecer? Vai começar a diminuir o número de hemiciclinas, e de todas as ciclinas, na verdade, de forma geral. Isso vai acontecer através da síntese de um complexo, que é chamado de complexo promotor da anáfase ou ciclossomo, ou APCC. Esse complexo é um complexo de proteínas, tá? Ele vai começar a marcar várias outras proteínas para que elas sejam destruídas. Entre essas proteínas estão todas as ciclinas, né? Então ele vai começar a fazer com que essas ciclinas sejam destruídas, inativando aquelas CDKs das fases anteriores. E ele também vai fazer com que seja destruída uma proteína chamada de securina. A securina, ela protege aquela coenzina que segurava as cromátides irmãs juntas. Quando eu degrado a securina, as coenzinas, elas ficam livres, elas ficam expostas. Quando as coenzinas estão expostas, vem uma outra enzima chamada de separase que vai quebrar a coenzina. Quando a coenzina quebra, eu não tenho mais nada segurando aquelas duas cópias da fita de DNA juntas. Isso vai fazer com que cada fita vá para um dos lados, iniciando a fase que a gente chama de anáfase. As coenzinas, elas vão ser clivadas quase simultaneamente em todos os cromossomos. Esse momento, na anáfase, a gente diz que as cromátides irmãs se separam. Então, aquelas duas fitas idênticas vão uma para um lado, outra para o outro. Tá?
Nesse momento, então, a célula vai ficando mais esticada também, né? Vai se espichando, o que vai aumentar a distância entre, né, essas duas cromátides irmãs, aumenta a distância entre os polos. E, além disso, esses microtúbulos vão puxando essas cromátides aqui para a extremidade. Quando essas cromátides chegam nos polos opostos, aí começa a fase que a gente chama de telófase. Telos significa distante, vem do grego, tá? Então é o ponto que essas cromátides irmãs estão mais distantes. O citoesqueleto que estava organizado nesse fuso mitótico, né, nessa estrutura para puxar essas cromátides, vai começar a se desorganizar. Os cromossomos vão começar a se descondensar. Então eles não vão mais ficar tão compactos, tá? Eles vão começar a se descondensar. O envoltório do núcleo vai se formar em volta de cada um desses conjuntos de cromossomos, tá? Então vai formar um núcleo aqui e um núcleo aqui. E a célula vai passar por um processo chamado de citocinese. Ela vai começar a membrana vai começar a se aproximar aqui no centro, tá? Vocês conseguem ver aqui bem finzinho de citocinese, até que essas duas pontas aqui da membrana se encontram aqui no centro e eu separo as duas células filhas. Então, aqui a citocinese, separação das duas células filhas. Isso vai ser formado com filamentos de actina, que vão formar um anel contrátil que vai se contraindo aqui no meio, tá? Algumas células, elas fazem todo esse processo de divisão, mas elas não fazem a citocinese. Então, eu vou acabar com uma célula com dois núcleos. É o caso dos hepatócitos, né? Então, as células do fígado, elas são binucleadas. Elas têm dois núcleos dentro de uma única célula, ok? E a citocinese encerra esse processo de mitose.